Será que o homem é capaz de criar uma autonomia moral? Neste programa, nós vamos apresentar os resultados da autonomia humana e o surgimento da moralidade. Vamos começar com a frase antológica do filósofo Sócrates: conheça-te a ti mesmo. Seria o início da teoria da obediência à lei natural defendida pela escola estoica, Pondé? Então, sem dúvida nenhuma, os estoicos têm relação com isso, né? Porque vieram depois. Mas, no caso do Sócrates, essa ideia do conhecer a ti mesmo é uma imagem que vem já do oráculo de Apolo, de Delfos. Estava ligado, por exemplo, ao fato do homem ser mortal, que vai ser importante para os estoicos também. Está ligado ao fato de você ser capaz de reconhecer no que você está errado em relação ao que você pensa. E também vai ter a ver com o estoico. É por isso que comumente se fala que a ética estoica, que é como se fala do estoicismo, a ética estoica, ela é muito derivada da postura do Sócrates, de que antes de você pensar em qualquer coisa, você tem que aprender duas coisas. Uma, que existe você e você tem que aprender a se controlar. Tem que aprender a fazer a diferença entre o que você controla e não controla. E tem que entender que existe uma regra no cosmos, uma lei, que ele chamava de logos. E o que acontece quando o homem vai contra a lei da natureza? Para o estoicismo, dá ruim. Porque, primeiro, porque você não vai conseguir fazer nada, né? Em algum nível, ainda mais quando você está falando na antiguidade, que se tinha muito pouca ciência, e a ciência dá alguma autonomia para nós em relação à natureza, vai, por exemplo, pensando como estoico, vai, por exemplo, fazer com que você fique tentando impedir o fato de que há uma consciência da morte. Você precisa aceitar e ter a consciência da morte para que você tenha noção do tamanho da sua vida e de como você não controla o mais importante dela. Outra coisa é, por exemplo, a natureza mostra que tudo está se transformando, tudo está nascendo e morrendo, portanto, tudo é, de certa forma, efêmero. Então, ir contra a natureza, querendo garantir a sua permanência ou perenidade, só vai causar angústia em você. Assim como quando você se revolta, não aceita a morte de algum ente querido e você fica querendo viver no passado. Ou seja, preso, o ente querido foi embora, ele não vai voltar, né? Então você tem que aceitar essa lei natural. E aí os estoicos entendem que, por isso que é importante, algumas pessoas empobrecem isso, viver no presente. Porque a ideia de que o futuro você não controla, que é uma neurose típica moderna contemporânea, a gente tem algum controle um pouco maior do que na antiguidade, e o passado já foi. São Tomás de Aquino lhe disse: a obediência a Deus é a regra suprema da vida humana, pois Deus é o princípio de toda a ordem e justiça. Para ele, a obediência a Deus está acima de qualquer outra obediência, Pondé? Sem dúvida. Ainda que algum espírito de porco crítico pode dizer, na realidade a obediência é a igreja que ele está falando mesmo. Sem entrar nesse tipo de questão, para o medieval, pode soar estranho o que eu vou dizer, mas para o medieval, a ideia de vontade própria, que para nós é absolutamente compreensível como uma pessoa autônoma tem vontade própria, é importante ter vontade própria, para o medieval ter vontade própria era uma desgraça. Por quê? Porque significava que você não estava obedecendo à vontade de Deus. Então, uma pessoa boa, no entendimento de São Tomás, por exemplo, é alguém que obedece à vontade de Deus, que é um conceito revelação, o que a igreja manda, o que o padre... Não é evidente, mas na frase é evidente. Obedecer à vontade de Deus. Se você tem vontade própria, você é mau. Existe uma outra via ainda, que é a obediência à tradição, não é, Pondé? Sim. O hábito cria moral? Total, total. Porque, sendo a moral aquele conjunto de regras, gestos, valores que organizam a vida pública, sem necessidade ou apelo à lei,
Por exemplo, quando todo mundo fica fazendo apelo à lei, é porque a moral está fracassando no convívio, que é o que está acontecendo hoje, inclusive no Brasil, né? Mas a tradição, ela normalmente, não só religiosa, mas a tradição, por exemplo, de uma comunidade que vive num lugar há 500 anos, sei lá, 100 anos, a tradição, ela é, até onde a gente consegue enxergar, quando eu digo a gente, não sou eu, é quando você fala do ponto de vista da história, da ética e da moral, ela continua sendo talvez a maior de todas as referências para essa moral, que às vezes você não tem nem consciência exata. O esforço da filosofia moderna, ao perceber na Europa uma ruptura em curso, era encontrar uma outra forma de fundamentar a moral que não fosse a tradição. Essas obediências podem levar a algum tipo de alienação? Pode. E assim, Andresa, esse é um dos grandes conflitos da experiência modernizadora, né? Porque o que aconteceu não é assim, não caiu do céu, né? Você começa a inventar trem, revolução industrial, as pessoas começam a viajar, começam a comparar modos de comportamento. O filósofo começa a dizer, olha, aqui se fala isso, é um absurdo para quem mora aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, e aí muita gente começa a se perguntar, mas será que eu só obedeço de forma cega, como você falava no começo? Se eu tenho uma obediência cega a alguma coisa, eu não estou na realidade alienado da minha capacidade de decisão? Isso é uma pergunta tipicamente moderna. A gente que vive no século XXI sabe que isso é verdade e já sabe os efeitos colaterais disso daí no dia a dia, né? Por isso que hoje tem tanta gente que fica procurando tradição. E às vezes a tradição não é nenhuma coisa, 500 anos. Às vezes a tradição é o ambiente onde você cresceu, os amigos que você sempre teve, sabe? É uma coisa um pouco mais leve, mas acaba se constituindo numa tradição para você. Então sim, mas eu acho que a resposta definitiva é sim.